Boa noite para você, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Mecânico Online, que estamos transmitindo aqui direto da redação da revista O Mecânico. Sou Edson Ragazzi e na noite de hoje vamos levar até você um assunto importantíssimo: fluido de freio e seus cuidados na manutenção. Quem participa com a gente desta palestra que vamos fazer aqui via internet é o Tato da TRW, também o Carlos Silva, engenheiro de produto, e junto com a gente também, ele já entra em cena daqui a pouquinho, o Adilson Lacerda, também consultor técnico da TRW, que agora pertence ao grupo ZF. Nesse nosso bate-papo aqui online, sabemos que estamos falando aí para todo o Brasil e também para o mundo, você acompanha a apresentação dos profissionais que estão presentes aqui com a gente e logo em seguida você vai poder interagir no nosso chat para esclarecer as suas dúvidas. Então nós começamos aqui com essa apresentação deles e daqui a pouquinho você tem condições aí de esclarecer as suas dúvidas. Então eu vou chamar agora o Adilson para vir para cá, enquanto eles já começam então essa apresentação para você. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua participação. Bom, eu sou o Carlos, engenheiro de produto da TRW, uma empresa do grupo ZF, e eu sou engenheiro de desenvolvimento de novos produtos para o mercado de reposição. E nós vamos fazer para vocês uma palestra dividida em 3 fases. Vamos começar apresentando um pouquinho da empresa e, na sequência, o Adilson vai fazer uma parte mais técnica, explicando o fluido e os seus cuidados na manutenção, as ocorrências que a gente encontra, os problemas do mercado, etc. E, por último, o Tadeu faz o fechamento explicando um pouquinho do processo de garantia da empresa. Nós vamos deixar as respostas às suas perguntas no final. Então, no final, a gente vai esclarecer as dúvidas. E vamos iniciar a apresentação com um vídeo breve de 3 minutos explicando um pouquinho da empresa, as novas tecnologias que estão sendo trabalhadas no momento e também um pouquinho como a empresa atua no mercado e etc. Pode iniciar o vídeo. Sim, você que trabalha com manutenção, distribuição e venda de peças automotivas no mercado de reposição para linha leve e pesada. Você sabe o que é bom e por isso conhece bem os excelentes produtos da ZF, Sachs, Lenforder, TRW e Varga. Mas você sabia que agora elas formam uma só empresa? Isso mesmo. Você entende como ninguém as demandas do mercado e as diversas opções de tantas marcas que há por aí, mas a ZF, Sachs, Lenforder, TRW e a Varga você já sabe, né? Fazem produtos de qualidade, confiança e contam com uma rede de promotores, técnicos de campo, serviços e atendimento para todas as demandas. E agora ainda mais. Com essa integração, você e todo o mercado só tem a ganhar, pois trata-se da soma de tecnologias, engenharia de ponta e muito conhecimento de mercado que vão transformar o segmento de reposição automotiva. Você pode estar se perguntando, e eu? O que eu ganho com isso? Bom, você terá à sua disposição o maior e ainda mais completo portfólio para as linhas leve e pesada em componentes de transmissão, embreagem, suspensão, direção e freio. A união de todas as equipes para melhor suporte técnico, análise de garantias, atendimento ao cliente e relacionamento mais próximo com você. Originalidade presente nas principais montadoras. O que prevalecerá dessa união? O melhor das duas empresas, à sua disposição em processos, serviços e produtos. A ZF Services e a TRW Aftermarket, agora juntas, possuem 118 unidades no mundo, com 8.000 colaboradores, prestando serviços no mercado de reposição como uma só força, focada na excelência para o mercado. Agora integrada, a empresa se fortalece para conquistar a posição de líder global em tecnologia que supra a indústria automotiva mundial com sistemas completos de soluções para as 3 megatendências do futuro: eficiência, segurança e direção automatizada.
Então você, parceiro da ZF e da TRW, já pode comemorar, pois agora você terá à sua disposição o melhor dos dois mundos. ZF, Sachs, Lenforder, TRW, Varga e você. Juntos somos melhores. Bom, vou começar explicando para vocês agora um pouquinho da empresa, como ela está estruturada depois da aquisição da TRW, que se incorporou ao grupo. A empresa tendo um pouquinho uma visão geral, a TRW foi incorporada em 2015 ao Grupo ZF. O Grupo ZF agora contempla a TRW, a Varga, a Lenforder e a Sachs. Uma empresa com faturamento mensal da ordem de 29 milhões de euros, uma empresa que tem um tamanho considerável em todo o mundo. Por volta de 138 mil funcionários ao redor do mundo, e ela possui um programa de investimento em pesquisa e desenvolvimento de aproximadamente 1,3 bilhões de euros. Ela tem uma presença global de 230 unidades de produção em 40 países, possui 17 centros de desenvolvimento, 77 centros de serviço e mais de 650 postos de serviço. Uma empresa focada em 3 principais pilares, como tecnologia de ponta, aliás, com liderança global nesses 3 pilares. Os 3 pilares são a eficiência, a direção autônoma e a segurança. Um pouquinho só dos pontos históricos da história da ZF no Brasil. Em 1958, a ZF foi fundada em São Caetano do Sul, no Brasil, é claro, foi fundada em São Caetano do Sul. Em 2001 tem um ponto importante também, que a ZF Lenforder inicia suas operações em Sorocaba, e também o Grupo ZF adquire a Sachs nesse mesmo ano. Em 2004, houve a integração da Sachs para o grupo, e em 2015, que também é um outro ponto importante, foi a aquisição da TRW para o Grupo ZF, e coincidentemente também a comemoração de 100 anos de ZF. É importante ressaltar que a ZF América do Sul é a segunda maior fabricante de autopeças no Brasil, após a incorporação da TRW Varga ao grupo. Possui vendas consolidadas na ordem de 2,3 bilhões de reais, isso é um número anual. Funcionários por volta de 5.400 funcionários. Nesses círculos abaixo, a gente pode ver um pouquinho da divisão das vendas do grupo. No círculo central, para dar um pouquinho mais de ênfase, 59% das vendas são focadas para veículos leves e 29% para os comerciais. No círculo à direita, a gente pode perceber que 52% das vendas são as vendas para concessionária, que a gente chama de vendas original, do mercado original. E 34% é o mercado de reposição, no qual nós atuamos. Carlos, é importante também passar para todos que essa empresa ela tornou o segundo maior fabricante de autopeças no Brasil. Tá? E aqui, agora nós podemos ver que as operações da ZF são divididas em 9 plantas na região, no interior de São Paulo, principalmente. Em Sorocaba, uma das principais plantas, onde são produzidos transmissões, eixos, os componentes de chassis e sistemas de propulsão marítima. E uma outra planta muito importante, em Limeira, onde são fabricados os sistemas de freio, segurança, direção e os eletrônicos de segurança. E algumas outras plantas aqui, podemos dar um pouquinho de ênfase em Iracemápolis, que é uma planta recentemente inaugurada, que fabrica sistemas de chassis. São Francisco, na Argentina, onde são fabricados amortecedores, e algumas outras divididas aí no interior de São Paulo e em São Bernardo do Campo. Agora nós podemos ver aqui que, falando em veículos leves, o grupo todo fornece peças para as principais montadoras, como vocês podem ver aqui nesse slide. E também os produtos do grupo estão presentes em quase todos os sistemas do veículo, seja ele sistema de direção, de freios, amortecedores, etc. O mesmo acontece para veículos pesados, tratando-se de caminhões. Fornecemos para quase todas as montadoras e também possuímos componentes para quase todos os sistemas do veículo pesado. Ônibus vale mesmo, temos produtos para quase todos os sistemas e fornecendo para as principais montadoras também. O que muita gente não sabe é que a ZF também possui produtos para veículos fora de estrada, chamado off-road, para tratores, colheitadeiras, com vários produtos em várias linhas, várias famílias de produtos. E também
Temos produtos para transmissão e componentes de chassis e amortecedores para trens, transmissão e propulsores para o segmento marítimo e caixas de engrenagem para turbinas eólicas. Isso mostrando um pouquinho da diversidade de produtos que o grupo oferece. A ZF fornece produtos e serviços para ampla rede de atacadistas, varejistas, oficinas, frotas e concessionárias, atuando em diversos segmentos do mercado de reposição e também do mercado original. São 84 concessionárias da ZF e mais de 390 distribuidores na América do Sul. Constantemente a gente tem visto lançamentos de novos veículos, etc. A ZF possui um time focado em desenvolvimento de novos produtos. É uma equipe de engenharia que busca esses novos produtos, busca desenvolvê-los, seja ele no Brasil ou até mesmo fora do Brasil. Nós temos plantas de fabricação especializadas em freios na China, plantas de fabricação de suspensão na Malásia, Singapura, na América do Norte, na Europa, em vários pontos do mundo. Então, o processo de desenvolvimento de novos produtos, ele busca essas fontes de fabricação em várias partes do mundo. Sempre focando na qualidade e que a TRW e o Grupo ZF como um todo exigem como padrão mundial. Esse nível de qualidade é aplicado para todas as linhas de produtos e para todas as unidades de fabricação. Então, todo o Grupo ZF oferece para o mercado original e de reposição, um produto nivelado de qualidade e variedade, inclusive, em várias famílias de produto e com portfólio extenso e muito completo. Agora, a gente vai falar um pouquinho para vocês da parte mais técnica da apresentação, que é a parte do fluido, os seus cuidados e algumas ocorrências que acontecem no mercado, alguns problemas, como resolver e como evitar que o problema aconteça, que é o mais importante. Olha, Deus. Boa noite, pessoal. Em nome da ZF também quero agradecer a presença de todos. Falando em fluido de freio é um dos itens que a TRW comercializa, ele está homologado ao IMET. Né? Tratando-se de freios, no sistema a gente tem cilindro mestre, freio a disco, tubulação, ABS, freio a disco, freio a tambor, temos pedal, servofreio, e vamos considerar o fluido de freio também como um componente do sistema. Isso é, se o fluido de freio estiver comprometido, isso é, não estiver dentro de sua composição normal, ele vai comprometer todo o sistema de freio, toda a eficácia do sistema de freio. Então, o fluido de freio é aplicado nos sistemas de freio e embreagem, né? A função dele é transmitir a pressão do sistema. A composição genérica, né, do fluido Varda, que vocês compram aí no mercado, ele é um fluido sintético, ele tem solvente, ele tem aditivos, e ele atende a todas as normas internacionais, né, a DNT, a SRE e a DOT. Então, o pessoal fala muito em DOT 3, DOT 4, DOT 5, o que é o DOT? Né? O significado da sigla é Departamento de Transporte. Na verdade, é uma norma americana que é o fabricante de fluido que tem que atender essa norma. Então, e como que a gente, eu começo falando também, né, como que a gente identifica no veículo qual que é o fluido que eu devo utilizar. Então, tem veículos que no freio tem que colocar lá um produto mineral, em outros eu tenho que colocar um produto sintético. Então, a gente sabe que 97, 98% dos veículos é sintético. Então, vocês estão vendo aí na tela, esse triângulo significa o fluido a ser aplicado seja um fluido de origem mineral, e essa bolinha amarela, o fluido sintético. Então, a gente tem aí um exemplo de algumas tampas aí com símbolo amarelinho, falando que o fluido a ser utilizado no sistema é um fluido sintético. Muitas das tampas do reservatório também menciona lá qual DOT a ser utilizado, né, DOT 3, DOT 4 ou DOT 5, né, para poder a gente não correr o risco de colocar um fluido aí errado. Então, o que vai acontecer se eu colocar, por exemplo, um fluido mineral no sistema que é sintético? Isso é, o produto mineral ele reage contra as borrachas do sistema de freio e embreagem quando o produto a ser utilizado seja sintético. Então, eu não posso colocar o fluido errado. E por que a gente tem aí o DOT 3, o DOT 4, o DOT 5? Isso é porque não existe um DOT que atenda a todos os veículos. Então, de acordo com a motorização do veículo, né,
Se eu tenho lá um carro que é 1.0, por exemplo, ele tem uma potência, o dot 3 seria, vamos falar, o ideal. Né? Se eu tenho um carro 1.3, 1.4, 1.5, 2.0, de acordo com o que vai aumentando essa motorização, quem acaba sofrendo mais, vamos falar, no sistema ali é o freio. Né? Então, para vocês terem uma ideia, aí, o disco ele chega a uma temperatura em situações severas, né, de 800, 700, 800 graus. Isso ele repassa esse calor do fluido. É lógico que não vai chegar aos 700, 800 graus, mas vai chegar lá 100, 150, 180 graus, por exemplo. Então, o que vai acontecer, né, se o fluido não tiver em condições de isso aí, ele vai acabar criando ar no sistema. Então, vamos entender como. Por exemplo, a diferença entre os DOTs 3, 4 e 5.1 é o ponto de ebulição. Então, a norma ele pede lá para o DOT 3, que pode ferver a partir de 205 graus. O DOT 4, 230 e o DOT 5.1, 260 graus. Isso é, um veículo que eu utilizo lá, por exemplo, um DOT 3, eu posso colocar um DOT 4? Posso. Eu não posso colocar, por exemplo, um carro que utiliza esse DOT 4, eu colocar um DOT 3. Ou, por exemplo, um veículo que se utiliza um DOT 5.1 e colocar um DOT 4. Então, eu tenho sempre que colocar um DOT para maior, nunca para menor. Né? E os fluidos eles são compatíveis entre si. Então, a diferença deles está no ponto de ebulição. E por ele ser sintético, ele tem uma característica que é de absorver água. Então, o fluido ele absorve água do ar. Então, o pessoal muitas vezes pergunta quando que eu devo trocar o fluido. A gente sempre orienta preventivamente uma vez por ano. Né? Hoje, quando eu vou fazer um orçamento, por exemplo, de freio, vou trocar disco, pastilha do carro, vou fazer troca de cilindro de roda, muitas vezes o mecânico ele não substitui todo o fluido. Ele vai lá, troca o disco, pastilha e completa o fluido e libera o carro para o cliente. Isso é, o fluido que está lá embaixo no sistema, ele está contaminado. Isso aí já tem água, por quê? Ele absorveu a água com o tempo. E quando ele absorve água, ele acaba baixando aquele ponto de ebulição, por exemplo, no DOT 4, que é 230 graus. Então, conforme ele vai baixando, né, vai baixando o ponto, com mais água, ele vai ferver muito mais água. Então, qual que é o ponto de ebulição da água? O ponto de ebulição da água é 100 graus. Então, vamos simular uma situação que eu estou descendo uma serra, eu estou freando, está esquentando, e aí aquele fluido que está lá 230 graus, que está contaminado, ele já caiu o ponto de ebulição para 180, 170 graus. Isso é, aquela água que está misturada no fluido, o que vai acontecer quando chegar ao ponto de 100 graus? Isso é, ela sai do estado líquido para o gasoso. É onde eu piso no freio, muitas vezes eu não encontro o freio. Então, às vezes, com muito custo, eu consigo parar o carro. Aí, quando o sistema esfria e a gente vai testar o freio novamente no pedal, a gente percebe que o freio voltou a funcionar. Isso é, o pedal já não está mais embaixo. Então, o que aconteceu? Então, aquela água que estava misturada no fluido, ela evaporou, né? Ela saiu do estado líquido para o gasoso, e quando o sistema se resfriou novamente, ela condensou e o pedal voltou a subir. Isso é, aquele fluido já está saturado com água e já passou, muitas vezes, da hora de ser trocado. Então, um outro detalhe com relação à água, né? A água ela acaba comprometendo todos os componentes do sistema. Por exemplo, o segundo mestre, segundo de roda. Hoje, vamos falar que 100% dos carros fabricados ele tem ABS, ele tem uma unidade hidráulica do ABS. Então, quando o fluido ele começa a contaminar o sistema, ele vai comprometendo o funcionamento dessas peças. Então, o ABS, por exemplo, ele tem válvulas que ficam abrindo e fechando para evitar o acabamento da roda. Né? Isso é, se chegar ao ponto do fluido ficar muito contaminado, ele vai comprometer a unidade hidráulica e eu vou precisar, muitas vezes, trocar, porque o ABS vai parar de funcionar. Existem alguns tipos de contaminação, que é a contaminação com água, com produtos minerais e impurezas. Então, vamos a alguns exemplos de contaminação com água. Muitas vezes o pessoal utiliza ar comprimido para fazer sangria no sistema. Então, o pessoal vai lá, como vocês estão vendo aí na tampa,
O pessoal faz um furo na tampa e injeta ar comprimido para empurrar o fluido sujo, abrindo o sangrador lá embaixo, no freio ou na embreagem, no caso de linha pesada. Né? Aquele ar que ele está injetando no sistema, ele contém mais água do que o ar normal que a gente está acostumado a respirar. Né? Então, o que a gente não aconselha é utilizar ar comprimido para sangrar o sistema de freio ou embreagem. Então, tem alguns exemplos aí de contaminação. O que acontece quando eu uso ar comprimido? Então, a gente vê aí no cilindro, né, a câmara do cilindro está toda oxidada. A capa de proteção aí do pistão está toda comprometida. Isso é, ele já não gera pressão para o sistema e eu acabo perdendo o cilindro com baixa, muitas vezes, baixa quilometragem. De outra forma aqui, muitas vezes ele cria essa espécie de gelatina também no sistema, e quando a água está ali há pouco tempo, né, ela cria essa gelatina, e com o tempo essa gelatina ela vai corroendo o sistema, ela vai oxidando o sistema. Então tem mais aí alguns exemplos. E aí contaminação por produtos minerais. Né? Então hoje, muitas vezes, quando o pessoal vai fazer um freio ou vai fazer uma troca de embreagem, às vezes o pessoal não tem o hábito de lavar o reservatório, de limpar todo o sistema. Então, o pessoal até pergunta, mas com que eu devo limpar o sistema? Tem algum produto específico? Então, o correto seria a gente lavar, por exemplo, o reservatório com álcool etílico. Mas a gente pode estar utilizando o próprio fluido de freio para lavar o reservatório. O álcool etílico é até um pouco mais caro do que o fluido, então compensa muitas vezes utilizar o próprio fluido para limpar o sistema. Adilson, acho que é importante também passar para todos que uma forma de secagem do reservatório, pessoal, a gente tem visto no mercado, eles usam muito o ar comprimido para secar o reservatório. Isso também é prejudicial, porque ali, junto com o ar, está saindo água, ou até mesmo o óleo, né, com a mistura aí de algo que possa estar afetando o sistema de gacheta interno do cilindro. O que é interessante também, muita gente mais na linha leve tem o costume de lavar o reservatório com água. Né? Não tem problema nenhum, desde que, ao terminar a lavagem com água no reservatório, coloque um pouco de fluido no reservatório, chacoalhe e jogue, tire a água que ficou parada dentro do reservatório, para que isso não venha comprometer o fluido que eu vou estar colocando no sistema. Então, a água pode ser utilizada desde que, ao montar, antes de colocar o reservatório no veículo, eu limpe com o próprio fluido. Então, quando se lava, por exemplo, um reservatório com produto mineral, muitas vezes o pessoal fala, não, se eu lavo lá com óleo diesel ou com gasolina, depois eu bato um ar, ou eu bato uma água e preencho o sistema. Isso é, o óleo diesel, isso é aquele vestígio do óleo diesel, da gasolina que fica dentro do reservatório, ele vai atacar diretamente as borrachas quando eu preencho o sistema de freio. Então, quando eu preencho com o fluido de freio. Então, aquele fluido de freio vai se misturar com aquele líquido que está impregnado, aquele líquido mineral, e vai atacar as borrachas. Então, temos aí alguns exemplos. Desmontamos aí no cilindro, esse pistão que está no meio seria uma peça nova. Se a gente verificar as duas peças que estão nas extremidades, o tamanho da borracha em relação à peça do meio já mostra para a gente o que ele vai estar fazendo quando eu misturo o produto mineral no sistema de freio e embreagem. Deixa eu aproveitar um momento para dizer o seguinte: na dúvida do que utilizar para lavar ou não o reservatório, utilizem só o fluido. O produto já foi projetado e criado para aquela função e ele serve também para limpar o fluido que está sujo. Um pouquinho mais para frente na apresentação, a gente vai mostrar para vocês como fazer essa sangria do sistema, que vai tirar o ar do sistema e também o fluido sujo. Então, na dúvida, utilizem somente o fluido de freio para fazer a limpeza do sistema. E a contaminação por impurezas, em alguns casos, o pessoal não tem o hábito, às vezes, de limpar o sistema. Simplesmente, por exemplo, troca um disco, uma pastilha, né, e vai lá e completa o óleo interno. Isso é, o sistema internamente, nas partes baixas, por exemplo, na pinça de freio, na parte dentro do cilindro mesmo, ele está todo impregnado de impurezas. E se eu não limpo o sistema, o que vai acontecer? Ele acaba riscando a câmara do cilindro, né? E aí eu acabo
sem pressão na hora que está de freio ou no caso do embreagem. Em alguns casos, aí, o pessoal até fura a tampa, né, como eu falei anteriormente, né, para fazer essa liga com ar comprimido, mas esse furo também ele permite a entrada de impurezas. É o que vai comprometendo, né, os componentes do sistema. Aliás, só um detalhe, esse furo na tampa que eles fazem para poder sangrar o sistema é para poder botar o bico de ar com um compressor. Então, esse bico de ar ele bota a pressão no sistema para poder empurrar todo o fluido e depois completa só utilizando a gravidade para poder completar o sistema. Esse processo já adicionou novamente ar no sistema, e ficou bolhas no sistema, ficou água por causa do ar comprimido. Então, volto a dizer, um pouquinho mais para frente nós vamos mostrar para vocês como fazer o procedimento da maneira correta. Lembrando, né, Carlos, que quanto maior o furo, maior a contaminação. Né? A umidade do ar está presente, não tem como evitar. Sem dizer que o furo também permite que a impureza entre no sistema, só andando pela terra, alguma coisa assim, essa impureza vai entrar diretamente no sistema. Aí eu faço também uma pergunta, né? Se eu compro um carro hoje, deixo esse carro, por exemplo, um ano parado na garagem, eu preciso trocar o fluido. Como eu falei, né, o fluido ele absorve a água do ar e ele vai baixando com a nutrição. Então, a gente sempre fala preventivamente a troca uma vez por ano. E um outro detalhe, quando um carro entra para um orçamento, no orçamento de freio, o que é automático a gente colocar? 2 traços. Isso é, eu vou estar usando 600, 700 ml para preencher o sistema e o restante que sobrar eu vou estar utilizando para quê? Muitas vezes para lavar o reservatório se for preciso. Nesse caso, se tiver tudo limpo, tudo bem. Agora, se eu fizer essa preventiva anualmente, eu vou ter algumas vantagens aí que a gente vai estar vendo mais para frente. Aí temos a foto de algumas contaminações aí por impureza, né? Então, muitas vezes o pessoal troca o cilindro, tira um cilindro, coloca outro e não limpa o sistema, chegando a pegar até pedaços de borracha dentro do cilindro, como vocês estão vendo aí na foto. Então, tem alguns casos, por exemplo, cilindro de embreagem na linha pesada, por exemplo. Muitas vezes o carro está parado na estrada e o mecânico vai com o cilindro, vai lá, tira o cilindro e coloca outro, certo? Aquele óleo que está contaminado lá internamente, colocando o cilindro novo, ele vai estar comprometendo o cilindro. Isso é, aquele cilindro ele vai dar problema com baixa. Lembrando, né, Deus, que é tão sensível esse sistema interno dos cilindros hidráulicos que todas as montagens da fábrica, os nossos colaboradores, eles trabalham com toucas, pantufas, porque um simples cabelo que cai dentro da parte interna do cilindro, ele vem a comprometer toda a sua funcionalidade. Então, é muito sensível essa parte. Vocês estão vendo uma foto aí de um cilindro que rodou uma semana. Isso é, o cliente questionou a baixa durabilidade. Ele tinha lá uma série de cilindros que estavam estourando. E aí a gente foi até ele acompanhar o processo de troca, de manutenção dele, para ver o que estava sendo. Então, na verdade, ele estava fazendo o socorro, tirando um cilindro e colocando o outro. Não tocava, não limpava o sistema. E aí o cilindro não aguentava uma semana, 15 dias, e ele estava. Então, se houvesse a troca, a limpeza do sistema, não ocorreria. Então, falhas na aplicação que nós encontramos, não só no Brasil, mas também em outros países da América do Sul, nós tivemos algumas reclamações com relação à durabilidade, e nós fomos até lá para acompanhar, para ver como estava sendo feita essa manutenção. Então, tem aí alguns relatórios que nós fizemos. Na verdade, nós ficamos 3 semanas na Argentina, visitando empresas de ônibus, onde a maior reclamação do produto era a baixa durabilidade. E nesse acompanhamento, eu acho que as fotos que a gente está mostrando, elas falam por si só. Então, o que a gente vê nessa primeira foto é o furo no reservatório, na tampa do reservatório, internamente o reservatório contaminado e dentro do cilindro. Olha a condição do óleo, né? O óleo que a gente está acostumado, por exemplo, o DOT 3 é azul, o DOT 4 é vermelhinho ou rosa, né? E o DOT 5 é o âmbar, o amarelinho. Então, Pedro, só dizer novamente que as perguntas que vocês estão enviando para nós aqui, elas serão respondidas ao término da apresentação. Então, tem mais uma foto aí, olha, o reservatório contaminado, o cilindro contaminado, e dentro desse frasco foi o fluido que foi retirado do sistema para a gente, vamos falar, mostrar para o mecânico como estava internamente.
Esse outro caso também mostra a contaminação. Então, para vocês terem ideia, pessoal, em 40 empresas que nós visitamos, nós temos 40 substituição e limpeza do sistema e eliminação de água também, né? E estamos monitorando esses veículos, que até agora não está dando problema. Isso é o problema maior, está na contaminação. Olha, se a gente for ver 100% dos problemas, nesse caso aqui ainda estava sendo feita uma adaptação. Então, vocês estão vendo aí a foto de um cilindro, no caso, esse frotista, a frota dele era Mercedes, e ele usava, a frota dele era Agrale, e ele estava usando o cilindro do Mercedes para esse carro. Então, o que estava acontecendo? Ele reclamava que o pedal ficava mais duro. Então, o cilindro do Agrale ele tinha um diâmetro menor, e ele estava colocando um cilindro com diâmetro maior. Quanto maior o diâmetro que eu tenho, maior vai ser o esforço que eu vou estar utilizando lá no pedal, nesse caso aqui, embreagem. O equipamento que o pessoal está usando lá fora, né? Aqui no Brasil, eu peguei algumas empresas também, é um equipamento que utiliza-se ar comprimido. Né? Então, o ar comprimido, como nós falamos, ele é prejudicial, né, ao líquido, ao sistema de freio e embreagem como um todo. Então, a gente não aconselha, né, a utilização de ar comprimido para eliminação de ar ou limpeza do sistema. Levamos até esse equipamento, né, equipamento da TRW para ajudar no nosso trabalho lá fora, na Argentina, e onde não era, vamos falar assim, não era para ser vendido, acabou virando um negócio. Então, o pessoal lá na Argentina passou a comprar essa máquina de sangria. Então, a TRW acabou abrindo isso no mercado, então isso vai estar aberto, a compra desse equipamento através do mercado do mecânico. Aí o pessoal vai estar colocando no site, todo mundo vai ter acesso a esse tipo de produto. Como que a gente trabalha com essa máquina? Então, a máquina ela acompanha a tampa adaptadora, então eu coloco na primeira foto a tampa adaptadora no reservatório, e na segunda foto eu tenho engate rápido. Então, eu faço um engate rápido na máquina. E um detalhe, tá, gente? A máquina ela foi preparada para 5 litros de fluido. E aí o terceiro passo, que é conectar uma mangueira transparente no sangrador de freio ou no sangrador de embreagem. E um frasco também para visualizar a cor do fluido que está saindo. O quarto passo seria ligar a máquina, né? Conectar a máquina a uma bateria, 12 volts, né? E ligar a máquina. Então, o botão desliga na máquina, eu ligo a máquina. Com o controle remoto, né? Eu ligo a máquina e vou lá no sangrador e abro o sangrador. Ou no freio, ou no caso, da embreagem. E aí eu começo a observar a cor do fluido que está saindo lá na mangueira, ali, no frasco de transparente. Então, quando começar a sair óleo limpo, significa que aquele circuito já foi limpo e sem bolhas, né? Não pode estar aparecendo bolhas. Enquanto estiver saindo bolha, gente, eu tenho que deixar a bomba esgotando o óleo para fora até eliminar 100% das bolhas. Então, parou de sair bolha, eu fecho o sangrador, o controle eu desligo a mão. Então, eu não preciso de 2 pessoas para fazer a sangria no sistema. Então, por exemplo, às vezes tem aquele pessoal que faz a sangria convencional, né, que é bombando o pedal e abrindo o sangrador. Funciona, né, sem problema nenhum. Mas eu consigo, com a máquina, preservar mais, caso o cilindro de freio ou o cilindro de embreagem. Além da mão de obra, né, Deus? Um convencional, só um para bombar e outro para abrir o sangrador. Então, eu consigo, com a máquina, trabalhar, uma pessoa só faz a sangria, a limpeza do sistema, e num processo muito rápido, muito prático. Mas só dizer o seguinte, que esse processo de pisar no pedal para poder sangrar o sistema, a máquina foi projetada para substituir esse procedimento. Porém, muitas vezes, você faz o procedimento com a máquina, elimina todo o ar do sistema, elimina todo o fluido sujo do sistema, aí você pode observar na mangueira da saída, fluido totalmente limpo. Nesse momento é a hora de fechar o sangrador e desligar a máquina. Reforço, desligar o sangrador primeiro para depois desligar a máquina para que não haja retorno de ar no sistema. Ainda assim, após fazer o teste, pode haver um pedal baixo, certo? É necessário sangrar o sistema novamente um pouquinho mais, mas é um procedimento que leva menos tempo do que se fizesse sem a máquina. A máquina nada mais é que uma bomba para poder jogar o fluido no sistema, para poder empurrar
empurrar o fluido velho com um fluido novo, ao invés de água. E um detalhe também que a máquina ela tem uma pressão específica. Eu não posso utilizar qualquer pressão que ela vai acabar danificando as borrachas internamente. Então, tem que usar uma pressão específica, uma pressão baixa, para que não comprometa o sistema. E um outro detalhe até com relação à sangria. Né? Em algumas empresas que nós somos, o pessoal tinha o hábito de fazer a sangria, no caso de ônibus e caminhões, de baixo para cima. Normalmente, em um carro de linha leve, a gente está acostumado a ver o pessoal fazer a sangria, né? Vai bombando o pedal, abre o sangrador embaixo, né? Isso é de cima para baixo. E na linha pesada, a gente está encontrando muita gente fazendo ao inverso. E ainda falam, né? Poxa, Deus, quando eu faço de cima para baixo, fica ar no sistema. E quando eu faço de baixo para cima, o sistema é muito mais rápido, não cria tanto ar no sistema. Então, o que a gente aconselha? Fazer a sangria de cima para baixo, com a máquina vai funcionar tranquilo. E com um detalhe, né, como eu falei aí atrás, a sujeira ela fica sempre nas partes baixas do sistema. Então, quando eu faço uma sangria de baixo para cima, o que vai acontecer com aquela contaminação, por exemplo, na linha pesada lá no pneu hidráulico? Toda aquela sujeira que está embaixo, ela vai passar pelo cilindro e vai lá no reservatório. Isso acaba comprometendo o cilindro que está sendo instalado no veículo. Então, compromete a durabilidade. Então, e com isso, né, fazendo a sangria do jeito que nós mostramos aí, a gente praticamente limpou o sistema e deixou o sistema sem ar. O equipamento ele foi desenvolvido para facilitar a vida do mecânico, para que a gente ganhe mais tempo. Um outro produto que nós colocamos no mercado para facilitar a vida do mecânico também, para ele ter a visão se o fluido está na hora de trocar ou não, foi esse teste fácil. Então, esse teste fácil, a gente pega a sonda, coloca a sonda dentro do reservatório. Né? Se acender a luz verde, significa que o fluido está ok. E se acender a luz vermelha, significa que o fluido já está saturado com água. Então, o equipamento ele já foi calibrado para um percentual de água, né, no sistema. E quando ele chega a esse percentual, o próprio equipamento vai avisar que está no momento de fazer a substituição. Então, muitas vezes o cliente, né, pode estar achando, poxa, o mecânico está querendo vender o produto. Não, com o equipamento não, porque ele está calibrado para aquele percentual e o equipamento é do próprio fabricante, no caso a ZF. Os cuidados que a gente deve tomar, né, é utilizar sempre o fluido que atenda às especificações, a aplicação correta, isso é, o DOT 3, o 4, o 5.1, lembrando, né, que no Brasil as montadoras já não trabalham mais com o DOT 3, então o DOT 4, os carros estão saindo com o DOT 4, né? Então a tendência do DOT 3 gradativamente é diminuir o volume, então o mercado já vem sinalizando isso para a gente, o volume do DOT 4 vem aumentando a cada mês que a gente trabalha. Evitar a contaminação com água ou com qualquer produto de origem mineral e não reutilizar o fluido drenado do sistema. Então, por que trocar o fluido? Né? Ele satura com a água, ele oxida, ele corrói e ele baixa com a ebulição. Enquanto trocar preventivamente uma vez por ano. Muitas vezes o pessoal fala, não, mas o manual do meu carro ele fala lá trocar a cada 20 mil, a cada 30 mil anos. Bem, a gente pode respeitar o que está escrito no manual. Mas se eu fizer uma troca preventiva, eu vou ter alguns benefícios. Isso é, a durabilidade dos componentes vão ser muito maior. Né? E hoje, como eu falei anteriormente, né, os carros são equipados com ABS. Então, se a gente cuidar do sistema, o sistema sempre ficar limpo, né? Então o ABS vai funcionar normal, eu não vou ter problema na abertura e fechamento do válvula. Então, eu vou ter uma garantia de um bom serviço e um baixo custo, né, de manutenção. Então, tem as vantagens, né, maior durabilidade dos componentes do sistema de freio e embreagem e um baixo custo com a manutenção. E aí, na parte de fluido, basicamente é isso. Então, a gente sempre fala, né, que se o fluido estiver sempre limpo, dificilmente eu vou ter problemas no sistema. Então, é sempre a gente fazer a preventiva, né, e não a corretiva. Lembrando que o fluido deve ser trocado, como o Adilson disse, todo ano,
preventivamente, e sempre que houver a substituição de algum componente do sistema de freio, seja ele um flexível, seja ele um cilindro de embreagem, no caso da embreagem, um cilindro de roda, um cilindro mestre, é necessário substituir o fluido, porque na substituição você pode adicionar impureza no sistema, trocou o cilindro, trocou algum componente do freio, faz essa melhoria do sistema, bota um fluido novo, vocês vão perceber que a durabilidade dos componentes será maior. Bom, pessoal, da minha parte técnica, basicamente é isso. O Tadeu vai estar falando um pouquinho da garantia e a gente vai estar respondendo as perguntas que vocês fizeram. Amigos ouvintes, boa noite. Eu sou o Tadeu Carvalho. Vou passar para vocês o que é a garantia segundo o Código do Consumidor e o que é a garantia segundo o praticado pela nossa empresa. Então, o que é a garantia? É o prazo que o consumidor dispõe para reclamar dos vícios, ou seja, defeitos, constatados em produtos adquiridos ou na contratação, realização de algum serviço. Quando reclamado, necessita a apresentação de um documento que comprove a compra. Isso nada mais do que uma nota fiscal, um certificado de garantia. E qual é o prazo? Segundo os prazos previstos no Código de Defesa do Consumidor, são os seguintes. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 30 dias, tratando-se do fornecimento de produtos não duráveis. 90 dias, tratando-se de fornecimento de produtos duráveis. E qual é esse fluxo de garantia que a nossa empresa pratica hoje? Tá? Então, o produto sai da fábrica, vai para o distribuidor, depois até o varejo e ao cliente final. E como deve ser essa garantia caso aconteça alguma coisa no produto? É o caminho inverso. Tá? É o cliente final que leva para o varejo, que leva até o distribuidor e, consequentemente, essa peça chega para nós, o fabricante. Tá? E o que é a garantia segundo a nossa empresa, o que nós praticamos hoje? Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele fala que são 90 dias. A nossa empresa, ela trabalha com mais 90 dias. Então, a nossa garantia hoje, ela é de 6 meses, ou seja, 180 dias. Ok? E essa garantia, ela é concedida para um produto original ZF, ou de qualquer uma de nossas empresas do grupo, ou seja, TRW, Varga, Rainforder ou Saks. Ok? Quais são os critérios, né, para a gente estar aceitando essa garantia e estar, de uma forma, não negando a mesma? Tá? O certificado de garantia ele deve ser obrigatoriamente preenchido. Isso seja corretamente, legível e sem rasguras. Por que isso, pessoal? Porque a fábrica ela precisa entender qual o problema ou qual o suposto problema que deu nesse produto. E essa informação é importante, porque se realmente ela for procedente, a nossa empresa, através do nosso time de qualidade, atuará, né, na correção desse suposto, desse possível defeito. Então, a gente pede aí que ele seja realmente clara, né, a informação para nós. Os produtos defeituosos deverão ser acompanhados com seus respectivos certificados de garantia, né, e o formulário preenchido. Isso nós temos toda essa informação disponível através do nosso time de fábrica, o time de campo, o nosso SAC, né, o SAC que atende todo o mercado. No final, eu estarei passando o número para vocês. E eu quero passar para vocês também algumas perguntas mais frequentes no nosso dia a dia, que é relacionado a uma garantia. Às vezes acontece algum produto e o que o pessoal mais pergunta, né? Isso é ou não é garantia? Então, eu acredito estar aqui esclarecendo alguns pontos, né, que, se por acaso acontecer, não será garantia, ok? Então, ó, o não preenchimento correto do certificado de garantia, isso faz a gente estar, de uma certa forma, não entendendo qual é o problema. Então, se não existe um problema, eu não consigo saber para tomar a correção interna e ela será negativa.
gerada, porque não tem informação. Muitas vezes a gente acaba ligando para o consumidor, quando tem pelo menos um telefone, né, para a gente estar entendendo e não causar nenhum transtorno aí para o consumidor, no mercado em geral. Tá? Uma outra forma que a gente não acostuma, né, não tem como ceder a garantia, é o produto quando ele sofre algum dano causado por acidente ou manuseio. Né? Deixou cair uma peça, deixou amassar um servo freio, quebrou uma parte de fixação, então aí a gente não consegue também ceder a garantia. Defeitos causados por montagens e manutenção inadequada. Tá? Então é todo o cuidado, toda a informação, é preciso que vocês tenham em mãos para instalar esse produto. Na dúvida, consulte nós, fabricantes, né, através do nosso 0800, que eu vou estar passando daqui a pouco. Produto desmontado, alterado ou recuperado por terceiros. Também fica difícil a gente ceder uma garantia nesse sentido, porque sofreu alteração no produto, a gente perde toda a referência e não tem como ceder a garantia nesse caso. Aplicação de produtos em veículos inadequados ou não especificados. O que é isso, pessoal? É vocês fazerem uma adaptação de um produto em um produto que é para um veículo e aplicado em outro. Nós tivemos um caso no Rio, você lembra? Que o cara aplicou um cilindro que era para um determinado veículo no bug. Então, é outra geometria de carro, ele é mais leve, então, isso nós não aconselhamos. Desgastes ou deformações normais ao tempo de uso. Tá? Então, de repente, o cara depois... às vezes a gente tem o hábito, né, de acreditar que nada pode dar defeito, né? Então, a gente consegue, através do nosso controle de produção, estimação de estoque, qual é o tempo de uso dessa peça. Tá? Defeitos causados por armazenagem inadequada. É outro também que uma armazenagem perfeita faz com que preserve o produto. Okay? Produto danificado pelo uso de ferramentas inadequadas, batidas, esmerilhamento, solda ou indício de impacto. Então, isso também a empresa nega a garantia. Falta de componentes. Então, as nossas embalagens, elas são ou abertas, sem lacre, ou transparentes. Então, se acontecer de alguém notar que está faltando componentes, faça-se um processo comercial e não de garantia. Tá bom? Produto com falta de lubrificação incorreta. Ou seja, o mecanismo Fusca é o único que sai da fábrica com lubrificação. Os demais, eles saem sem lubrificação. E o mecanismo da Kombi é o único que precisa, né, do SAE 90 para que seja lubrificado. E o mercado hoje ele não tem essa prática. Tá? Então, nós aconselhamos fazer essa lubrificação. Inclusive, né, Tadeu, a caixa da Kombi acho que é um dos maiores índices, né, de garantia, né, reclamação de garantia que nós recebemos da fábrica. Na maioria dos casos, a falta de lubrificação. Então, o pessoal monta a caixa e libera o carro sem óleo. E aí, com uma semana, a gente volta reclamando que a direção está pesando. E aí a gente vai ver a caixa está sem óleo. Isso é muito comum, né? O cara, na pressa, chega na oficina e, às vezes, tem nem o óleo, né? Próprio, né? E aconselha aí para o outro ponto. Só nesse deslocamento aí, ele já perde a eficiência de todo o sistema. Mecanismo de direção com arco violado. Isso também é uma forma de negativa, porque a caixa ela sai com a regulagem perfeita da empresa, né? Todas as linhas de montagem. E uma modificação vem a desconfigurar toda a regulagem. Ônibus e capas de produção furadas ou rasgadas também. Esse é um caso que nós negamos a garantia devido à penetração de impurezas. Tá? Isso compromete também todo o sistema de retentores que vem ali no mecanismo. Fadiga causada pela dissipação irregular do calor.
gerado pela combustão ou descarga de gás. Por exemplo, aí a pastilha de freio, né, que devido ao mau acertamento, isso causa um mau uso e ela fica vidrada, né, essa parte do mercado, né, que nós não conseguimos. Isso é perfeito, a gente consegue perfeitamente visualizar, tá? É importante dizer também, Tadeu, que esse pré-assentamento que faz logo após ter instalado uma nova pastilha, muitas vezes o mecânico entrega o carro para o cliente após a substituição e não faz o pré-assentamento, que é um procedimento extremamente importante. Depois desse pré-assentamento, é um processo que, podemos dizer assim, que regulariza a face da pastilha com o disco de freio, para que possa ter uma frenagem adequada nas primeiras frenagens após o carro sair da oficina. Ele entrega o carro para o cliente e ainda diz que para tomar um pouco de cuidado, que o freio vai estar um pouco duro no início, mas na verdade que não foi feito esse pré-assentamento. Esse é um procedimento que ele preserva a durabilidade da pastilha e estende essa durabilidade por muito mais tempo, se feito corretamente. E como eu falo, né, Carlão? As primeiras freadas vai de levinho, né? Vai com calma, que o freio vai estar um pouquinho duro no começo. Mas, na verdade, é a ausência do pré-assentamento. Então, quando você for fazer a substituição, pergunte para o seu mecânico se ele fez esse procedimento, porque esse procedimento é extremamente importante. Contaminação do servo freio por combustível. Então, a gente tem um índice muito baixo de retorno, mas na maioria das nossas análises, ao abrir o servo, a gente percebe ali o cheiro de combustível. E, como já falou, o Adilson já comentou, ele ataca o nosso sistema de borracha. O servo ele tem uma membrana de borracha interna que compromete toda a funcionabilidade do produto. E também no servo de freio, a regulagem da haste violada, que é a regulagem que nada mais é que faz a conexão com o cilindro mestre. Okay? Então, ali ela vem com um lacre, ela vem com uma trava química, difícil de quebrar, mas às vezes o mercado ainda consegue mexer nessa regulagem. Impureza do reservatório, o Adilson já comentou, isso nós descobrimos ao desmontar o cilindro, ao fazer análise da quantidade de impureza. Então, a gente, através do nível de impureza dentro dos cilindros hidráulicos, a gente já percebe que há uma contaminação em todo o circuito por impurezas. Esses, como a gente disse, né, e essas impurezas, elas causam aí um inchaço do sistema de borracha e compromete todo o funcionamento do cilindro. E aí, nós também não temos como ceder a garantia nesse caso. Disco ou tambor de freio isolado, que é exatamente, também devido à falta de pré-assentamento, né, um exagero na frenagem, porque o consumidor hoje ele não tem um equilíbrio, né, nas primeiras frenagens, como é dito pelo mercado, né, então ele superaquece e aí acaba azulando o disco. Isso também a gente percebe na análise do produto. Informações, né, no contato, está aí nosso saque, né, Sistema de Atendimento ao Consumidor, que é o 0800 011 1100. Tá, pessoal, essas são algumas dicas aí, algumas perguntas que normalmente acontecem no nosso dia a dia. Espero ter ajudado vocês em alguns esclarecimentos da operação ou não uma garantia. Tá? E qualquer dúvida, entre em contato aí com o nosso 0800 e tem um time massa lá para responder todas as suas perguntas. Em caso de dúvidas, eles direcionam para a fábrica e você não ficará sem a resposta. Ok? Deixa eu aproveitar a sua oportunidade para dizer o seguinte: essa lista de defeitos que o Tadeu colocou na apresentação são alguns dos principais, que são os que mais aparecem para a gente. É importante dizer o seguinte: quando o produto retorna para nós na fábrica, é feita uma avaliação para entender se o que foi descrito no certificado é realmente o que está acontecendo. Então, todos esses defeitos que ali estão listados, a gente consegue, através de testes, avaliações dimensionais, testes de laboratório, a gente consegue constatar que realmente aquilo está acontecendo. Então, por exemplo, a impureza do combustível no servo freio, a contaminação por combustível no servo freio.
É um exemplo que mostra o seguinte: a mistura do carro, a mistura combustível-ar está rica demais, além do necessário. Exemplos de carros carburados, certo? E essa contaminação ocorre por causa da mistura muito enriquecida, contamina o servo freio com combustível. É feita a análise laboratorial nos componentes internos do servo, a gente consegue identificar que lá dentro tem partículas de combustível e constata-se o problema. Então, toda aquela lista de problemas após os testes, a gente consegue identificar o que realmente tem acontecido com os produtos. Ok? Quero deixar uma mensagem aqui, aliás, a mensagem é nossa, né, do time, que é essencial que o indivíduo invista no seu aprimoramento profissional, além de dar um retorno satisfatório à sua empresa em que presta serviço, estará se preparando para disputar o mercado em igualdade com os outros competidores. Um abraço. E agora nós vamos às dúvidas. Vamos lá, então? Vamos. Bom, aqui é aquela história, né? Vocês nunca ouviram falar isso, quem sabe faz ao vivo, né? Estamos comprovando aqui que a gente está ao vivo. Vou passar aqui para vocês as questões, né, do pessoal que está participando com a gente em todas as partes do Brasil. O Leonardo Vicini, ele pergunta o seguinte: posso usar o DOT 5.1 em todos os carros, até os mais antigos? Sim, a gente, como eu falei no início, os fluidos do DOT 3, 4 e 5.1, eles são compatíveis entre si. Então, se eu colocar um DOT 5.1, isso é, eu vou estar passando mais segurança para o meu cliente. Por quê? Porque o ponto de ebulição dele é mais alto. Isso é, dificilmente eu vou chegar. Eu vejo assim, o DOT 4 ele está de bom tamanho. Mas se eu quiser colocar um DOT 5, nada impede. Não vai comprometer o sistema. Pode colocar. Agora, a diferença de preço entre um DOT e outro é muito alta. O DOT 5, eu vou falar que, por ele ter um volume baixo, ainda é um volume baixo no mercado, ele tem uma diferença de preço. Mas o DOT 4, a gente vê que ele, em relação ao DOT 3, ele já vem melhorando muito. Que a gente percebe que o volume do DOT 4, a venda, ele vem aumentando cada vez mais. Muito bem. Então, aqui o Celso da Silveira, ele pergunta o seguinte: posso utilizar álcool combustível para limpeza? Nós falamos que, no caso, o álcool, se eu usar o álcool ele contém água, né? Desde que eu lave e depois eu passe um fluido de freio dentro do reservatório para que aquela água, o vestígio que está lá dentro, não se misture com o fluido de freio, acredito que não tem problema. Mas eu usaria o fluido de freio, que ele é muito mais, vamos falar, mais eficaz na limpeza do que o próprio álcool ou a água, pessoal. Além de ser o líquido recomendado, é o que vai estar disponível para você no momento da substituição. Então, o fluido já está próximo a você pode dar a limpeza com o próprio fluido. Muito bem. O Reinaldo Evangelista dos Santos, ele conta o seguinte: já vi vários procedimentos sobre como fazer a sangria do fluido de freio. Porém, vi divergências. É possível vocês fazerem um breve processo de troca do fluido? E aí ele pergunta também: devemos manter o pedal de freio no alto ao fechar a sangria? Ou fechamos quando o pedal está no baixo? No caso, a gente abre, né, abre o sangrador e o pedal vai lá embaixo. Aí eu fecho o sangrador e o pedal vai cima. Então eu vou manter o pedal lá embaixo. E a outra pergunta que ele fez? Procedimento para sangria no sistema, utilizar a máquina. Se eu usar a máquina, o procedimento foi o que nós passamos, né, de tocar a tampa do reservatório com a tampa adaptadora, conectar o engate rápido da máquina, ligar a máquina e o fluido de cima para baixo ele vai empurrando o fluido sujo. Agora, por exemplo, uma sequência de sangria, por exemplo, qual a roda primeiro a ser sangrada? Existem alguns sistemas de ABS no mercado que ele tem lá um pistão flutuante dentro da câmara de expansão. E se eu fizer uma sangria, por exemplo, em X, corre-se o risco de entrar dentro da unidade hidráulica dessa câmara de expansão do ABS. Então, a gente sempre sugere para o pessoal, né? Eu fazia uma sangria em Z partindo da roda do lado do motorista. Então, roda dianteira esquerda, dianteira direita, traseira esquerda, traseira direita. Se eu criar esse hábito de sangria, né, esse
essa sequência de sangria para todos os carros, caso aconteça de chegar um módulo de ABS que tenha esse tipo de pistão flutuante, eu não vou correr esse risco. Então, todo mundo tem o hábito, cada um faz a sangria de um jeito, né? Mas se eu criar esse hábito, se entrar um sistema desse, eu não vou correr esse risco. Muito bem. O Valdecir Pacheco, ele está perguntando o seguinte, que quando a pastilha do freio dianteiro pega no ferro, é feita a troca e aí continua não dando mais freio. Agora, são dois detalhes, né? Ele troca a pastilha, mas troca o disco. Existe uma condição que o disco ele tem uma espessura mínima que pode ser utilizado. Inclusive, muitas vezes ele vem gravado com a espessura mínima. Substituiu-se a pastilha, é necessário ou substituir o disco de freio, ou fazer o passe, que é a retífica do disco, até que ele atinja a espessura mínima. Se atingir a espessura mínima, não é mais possível utilizar aquele disco, é necessário trocar o disco também. Porque com a diminuição da espessura do disco, você vai perdendo curso nas pastilhas, e aí pode acontecer o caso de não ter mais freio. Também perder a massa, né? Isso é, quanto menos massa eu tenho, mais rápido eu vou chegar numa temperatura alta, que vai comprometer o sistema. Então, o correto, como o Carlos falou, né? Vai fazer troca de pastilha, ou dar o passe no disco, ou troca o disco. Isso é dar o passe no disco, desde que ele tenha massa suficiente para dar o passe. Né? Agora, é normal a gente encontrar no mercado, muitas vezes o pessoal coloca a pastilha nova em cima do disco velho. De um velho, assim, sem dar o passo ou sem trocar o disco. Isso não é aconselhável. Aí eu não vou ter um bom assentamento. Então, até falando em pré-assentamento, qual seria o pré-assentamento ideal para que eu comece um assentamento correto até o final, para que eu tenha um trabalho perfeito lá no disco da pastilha. Então, eu teria que andar com o carro a 60 km, frear até 30, 60, 30, isso de 5 a 6 vezes, e a partir daí eu libero o carro do cliente. E peço para ele, né, nos primeiros quilômetros, nos primeiros 150, 200 quilômetros, evitar freadas bruscas. Né? Porque se eu frear bruscamente, a temperatura vai subir e ele acaba comprometendo a massa da pastilha, deixando com que ela fique mais. E o fato, como ele citou aqui, né, que a pastilha chegou no ferro, como ele fala, assim, o fato de ter chegado no ferro já não pode ter comprometido isso, mesmo que ele não tivesse com desgaste suficiente. Então, com certeza. Certo? Quando a pastilha chegou no ferro, aquele ferro vai comprometer, ele vai riscar o disco. Para dar um passe e tirar essas marcas que ficaram no disco, tudo bem. Mas se eu não tiver massa suficiente, eu vou ter que trocar um disco. Tudo bem. O Marcão Mecânico do YouTube está perguntando qual a ordem de sangria para o carro tem ABS e sem ABS. Ele nunca viu isso em nenhuma enciclopédia e qual seria a ordem correta? Como eu falei para vocês, né? Se eu colocar um critério dentro da minha oficina, fazer uma sangria IZ para todos os carros, se entrar um módulo de ABS, uma pistão flutuante dentro da câmara de expansão, eu não vou correr esse risco. Então, o ideal, né, o que a gente pode passar para vocês é fazer uma sangria IZ partindo da roda dianteira esquerda. Então, dianteira esquerda, dianteira direita, traseira esquerda, traseira direita. Bom, o Marcos de Moraes Augusta do Prado, ele pergunta, como faço quando o óleo está muito velho no sistema? Como faço quando o óleo está muito velho no sistema? O correto é fazer a limpeza do sistema, a mínima manutenção do freio, fazer da forma que nós falamos aqui, tira o reservatório lá do reservatório, e com a máquina, ou no caso, se eu não tenho a máquina no convencional mesmo, pisando lá no pedal de freio e abrindo o sangrador, eu vou jogando óleo sujo para fora. A hora que estiver saindo óleo limpo lá embaixo, eu paro. O circuito já está limpo e eu passo para a segunda roda. Segunda, terceira e assim sucessivamente. E já que você falou da máquina, né? A próxima pergunta é do William Giopato. Ele pergunta o seguinte, usando a máquina, tem que pressionar também o pedal? E aí ele conta, né, que ele foi fazer a substituição do fluido da embreagem e ainda saiu fluido contaminado.
A gente foi fazer com a máquina isso, a sangria da embreagem e ainda saiu fluido contaminado. Isso eu tenho que deixar sair isso. Quando eu ligo a máquina e abro o sangrador, eu tenho que deixar sair. Não começou a sair o óleo limpo, eu já fechar o reservatório. Eu deixo sair um pouco para quê? Para que limpe o sistema. Eu não posso, a hora que começou a sair o óleo limpo, já fechar. Então, a sujeira vai ficar lá dentro. Então, um pouco de fluido eu vou ter que perder para limpar o circuito. Mas pode acontecer assim, de ser enganado ao ver o fluido limpo saindo, encerrar o procedimento, fechar o sangrador. No momento de fazer o teste do freio, ele está assim sem freio. Tem que retomar o procedimento, fazer mais um pouco. Pode ser que ainda tenha ar no sistema, ainda tenha fluido sujo. Só que aí refazendo o sistema por mais um pouquinho de tempo, vai conseguir um resultado satisfatório. Então, só para confirmar, então, usando a máquina, ele tem que pressionar também o pedaço. Ele não no momento da sangria. Isso, depois do teste. Ele vai fazer um teste para ver se a embreagem ou o freio. Muito bem. O Mário Cardoso pergunta onde ele encontra esse equipamento. O equipamento vai estar disponível. Estamos acertando o cadastro com a mercado mecânico, né? Então, através do site, vocês vão estar podendo comprar tanto a máquina de sangria como o teste fácil. O Celso Almeida, ele diz o seguinte: sangrar todo o sistema usando o pedal pode causar dano? Ele vai funcionar. A gente fala assim, a gente consegue preservar mais o cilindro. Então, quando, por exemplo, eu faço uma sangria com a máquina, eu termino de fazer a sangria, eu vou lá no pedal e vou testar para ver se o freio está ok. Agora, quando eu faço no pedal bombando, isso o sistema, inicialmente, ele está seco. Então, o que provavelmente vai acontecer? A gacheta vai trabalhar seca dentro do segundo, então ela acaba gastando um pouquinho mais. Isso eu acabo perdendo um pouco da vida útil do produto. Ele vai funcionar por um tempo, normal. Mas se eu usar a máquina, eu vou ter uma maior vida útil. O Fernando Rocha pergunta o seguinte: existe uma forma de fazer o pré-assentamento das pastilhas dentro da oficina sem ter que rodar com o carro? Não tem. No caso, eu tenho que andar com o carro para fazer o pré-assentamento. Então, menos que ele tenha um equipamento que é o dinamômetro, que ele vai suspender o carro nos rolos para poder acelerar o carro até 60 por hora com o carro estacionado. Mas já é um equipamento que é desproporcional uma oficina, salvo as devidas proporções. Mas tem sim que sair com o carro na rodovia, numa avenida, acelerar até 60, 20, 30, com frenagem suave, 60, 30 frenagens suaves, repetir o procedimento por 5 ou 6 vezes, aí ele terá um resultado bom. O problema em São Paulo hoje em dia é um lugar que você pode dar 60. Vamos lá, mas para que se tenha um perfeito pré-assentamento, teria que ser dessa forma. Vamos lá. O Carlos Alberto, ele pergunta o seguinte: amigos, lixar o cilindro mestre com lixa 600 é correto? Hoje a própria CF-TRW ela já não vende mais reparos de cilindro. Então, a partir do momento que o cilindro ele começou a vazar, no passado o pessoal chamava de colocar reparos. Né? Então, hoje o custo do cilindro está tão baixo que às vezes não compensa nem fazer a reparação. Então, hoje a própria TRW, a maioria dos reparos de cilindro, acho que todos os reparos já foram retirados da lista, né, de peças de venda. Né? Então, por motivo de que o preço está muito próximo à reparação. Então, por isso que a gente também não aconselha a lixar o cilindro. Por quê? Porque existe uma especificação que a gente fala que é rugosidade. Então, ele tem que ter uma rugosidade para poder ter gerar uma pressão do sistema, a gacheta trabalhar dentro do sistema. E quando eu faço uma lixa, eu perco essa rugosidade. Então, pode acontecer que eu tenha uma baixa durabilidade. É aquele negócio, né? Às vezes o pessoal vai lá, compra um cilindro novo, ele roda lá um bom tempo. Depois que eu faço o reparo, a durabilidade dele já passa a ser mais baixa do que uma peça nova. Por quê? Porque a rugosidade, né, a região onde a borrachinha está trabalhando, ela já não está gerando tanta pressão. Importante dizer que o processo de fabricação do êmbolo do cilindro, ele atinge a rugosidade que é especificada no projeto do produto, que nenhuma lixa vai conseguir atingir essa rugosidade.
E também, eu acredito que vai ressaltar bastante, o nosso amigo que está acompanhando isso aqui, que quando nós falamos em sistema de freio, de uma maneira geral, nós também estamos falando de um sistema que protege a vida das pessoas que estão dentro do veículo. Então, você, na hora de fazer esse reparo, você tem que procurar fazer isso da melhor maneira, da maneira correta, e utilizar produto de qualidade para não ter problema depois. Não. E, na dúvida, aciona o nosso 0800 e a sua dúvida será sanada. Muito bem. Eu quero, então, aproveitar aqui e agradecer a participação de vocês. Temos aqui junto com a gente o Tadeu Carvalho, que é consultor técnico, o Carlos Silva, engenheiro de produto, e também o Adilson Lacerda, também consultor técnico da TRW, do Grupo ZF, que eles então participaram aqui com a gente desse breve relato que nós tivemos condições de passar para vocês aí sobre o sistema de previsão. Gostaria de pedir para vocês as considerações finais de vocês. Para encerrar, eu quero agradecer a presença de todos. Eu sei que nessa linha de bate-papo que nós tivemos aqui, uma boa parte que nós abordamos é o dia a dia de vocês, você já até sabia, mas a ideia desse bate-papo é algum detalhe que possa ajudar vocês, a gente tenha passado, de repente vocês não sabiam, que tenha passado para vocês e que venha facilitar o dia de vocês. Então, da minha parte, eu agradeço, né, e espero estar voltando com outro tema para a gente estar discutindo. Também agradeço a participação de todos vocês e foi uma experiência bacana poder passar um pouquinho de detalhes para vocês desse procedimento. Espero que possam ter assimilado bem, entendido e tenha sido proveitoso para todos. Da minha parte, também quero agradecer a todos aí que passaram essa 1 hora com a gente. E alguns detalhes sobre garantia, que são mais frequentes no nosso mercado, no nosso dia a dia. Tentei passar para vocês, mas estamos aí abertos a questionamentos. Use o nosso canal de comunicação e se tem algo diferente do que foi passado, que nós teremos o prazer aí de ajudá-los a solucionar. Ok? Obrigado. Boa noite. Eu quero agradecer você que acompanhou essa nossa transmissão. Sem você, nada disso aqui valia. Agradecer ao Alexandre Vilela, também Fernando Laire, que estão aqui na nossa retaguarda para colocar isso aqui para frente, para você acompanhar. Fábio Figueiredo, nosso diretor, ele que é o grande idealizador do Mecânico Online. E lembrar você que tudo isso que você assistiu por aqui, você tem amanhã disponível no nosso canal do YouTube, o Mecânico Online. Então, você vai poder ver essa palestra. De repente, um amigo seu que não teve condições de assistir, você pode indicar para ele e falar, olha, acessa lá o canal que vai estar lá disponível. Muito obrigado para você, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção com o Mecânico Online, o Mecânico ao Vivo, também a revista O Mecânico, e em breve teremos mais novidades para você. Uma ótima noite e até a próxima. Até a próxima.